Salve, salve, meu povo da EJA. Vamos para a revisão da segunda unidade, né? Pessoal do terceiro módulo terminando a caminhada. Vamos todos fazer uma prova excelente. Esse vídeo, se você assistir uma vez, dá para você tirar uns 5 tranquilamente. Se assistir 2 vezes, dá para você tirar 6. E assistindo mais de 2, você chega no 7 brincando, tranquilo. A prova está muito fácil, são 10 questões de assinalar. Então vamos lá para os temas que vão cair. Preste bem atenção, certo? Vamos. A gente falou de povos indígenas, né? A gente sabe que a história do Brasil não começa quando os portugueses chegam aqui em 1500. A história do Brasil, ela antecede esse fato, porque o território brasileiro era ocupado por diversas tribos indígenas, diversas etnias indígenas, com hábitos, costumes, modos de vida, manifestações culturais e línguas diferentes, né? Quando a gente pensa em índio, normalmente a gente pensa naquele índio idealizado pela literatura brasileira. O índio dócil, inocente, com arco e flecha na mão, seminu ou nu, vivendo lá na oca dentro da floresta, né? No passado, os índios viviam assim, hoje não. Hoje a maioria, né, e ainda existem pequenas tribos que vivem, né, num estágio de desenvolvimento ainda bem rústico, mas a maioria dos povos indígenas do Brasil vivem como a gente. Se a gente tomar o exemplo da reserva indígena do Chucuru, em Pesqueira, né, as casas, as vilas, são como as nossas, são como a zona rural que a gente conhece aqui, não tem nada de diferente. Só que as tradições deles, o modo de se organizar socialmente é um pouco diferente. Eles guardaram muitas coisas do passado. E existem várias tribos aqui em Pernambuco, por exemplo, os Funiúri, Águas Belas, né? Os Trucá de Cabrombó, tem os Pancararu, tem os Chucuru, que eu disse, de Pesqueira, mas cada um tem uma peculiaridade, né? Uma característica diferente, são povos diferentes. Quando a gente fala em povos indígenas no Brasil, a gente não está homogeneizando, a gente não está fazendo com que eles sejam iguais, porque eles são diferentes. Existem culturas diferentes, existe uma grande diversidade de línguas, de manifestações culturais, de crenças, né, diferentes, certo? Não são todos iguais. Os povos indígenas do Brasil ocupam o território brasileiro há muito tempo, né? Cerca de 12 mil anos atrás, o território brasileiro já era ocupado por esses povos, que são chamados de paleoíndios. Paleoíndios. Por que paleoíndios? Porque são indígenas que viviam no estágio de desenvolvimento que a gente chama de paleolítico. A maioria era nômade, né? Precisava se locomover para garantir a sobrevivência e vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos. Um exemplo são alguns povos que viviam na região amazônica, que viviam assim, né? Utilizavam utensílios de pedra, viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e vegetais, certo? Continuando aqui. Quando os portugueses chegaram, eles encontraram os indígenas nesse estágio, né? Por exemplo, eles não conheciam ferro. Então, esse encontro fez com que houvesse um choque de cultura e uma troca, né, de cultura também, de elementos culturais muito grande. Para o índio, em certa medida, foi bom, né, porque ele passou a
ter contato com ferramentas, né, de ferro, faca, foice, machado. Isso facilitou muito a vida para ele, certo? E dessa relação surgiu a relação de escambo, que era a troca de mercadorias de baixo valor até, né, para o português, e nessa troca os indígenas cortavam os troncos de pau-brasil para que os portugueses levassem para a Europa e pudessem comercializar. Então essa troca chamada, né, de uma mercadoria pela outra, chamada de escambo, foi a primeira relação econômica estabelecida entre portugueses e indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, eles ficaram muito, né, admirados, vamos dizer assim, e houve um estranhamento muito grande em relação ao modo de vida dos indígenas. Para eles parecia uma gente perdida, já que o pensamento religioso naquela época era muito forte nos europeus. Tanto é que uma das primeiras ações dos portugueses ao pisarem no território brasileiro foi rezar uma missa, né? Então a Igreja Católica estava junto dessa expansão marítima portuguesa, espanhola, e a religiosidade era um traço muito grande nos europeus que chegaram aqui ao Brasil. E eles olhavam o modo de vida do índio, né, com total desprezo. Para eles, a cultura deles, o modo de vida deles, a crença deles era superior à cultura indígena. O índio era um coitado, perdido, desvalido, que não conhecia a Deus e praticava coisas que para eles eram totalmente fora do normal, né? Não eram coisas aceitáveis. E uma desses traços culturais era a antropofagia, né? O que é a antropofagia? A antropofagia é o ato de se alimentar, né, do ser humano se alimentar de carne humana. Mas os índios não se alimentavam de carne humana. Eles acreditavam que se eles devorassem a carne do inimigo, eles se tornariam tão fortes e tão corajosos, né, quanto o inimigo que eles mataram. É até uma forma de vingar, né, os antepassados mortos, porque eles eram povos guerreiros. Muitos povos viviam, né, em conflito, e havia até o tempo de guerra em que eles se preparavam e, né, brigavam entre si, né? E o fato de o europeu ver isso causou muito estranhamento, porque para eles era uma coisa, né, fora do normal, selvagem, mas para o índio era uma coisa absolutamente normal. Não é que o índio, quando sentia fome, ia lá, matava um para comer, não. Isso não era assim. Isso só acontecia em rituais, né, de festas, onde se pegava o camarada, o inimigo, tratava-se ele muito bem, prendia ele, alimentava o inimigo muito bem, para que ele, né, ficasse forte e fosse devorado por toda a tribo. Então, todo mundo participava, velhos, homens, mulheres, jovens, crianças, todos, né, comiam da carne do inimigo para justamente, né, alimentar-se das qualidades dele, né? É um fato simbólico, não é? Queria dizer que realmente eu me tornaria corajoso, ou então minha destreza na guerra aumentaria se eu me devorasse a carne do inimigo. Mas era uma questão simbólica. Aí a gente passa a tratar agora
economia colonial, né? Os portugueses, quando chegaram aqui ao Brasil, eles encontraram a primeira mercadoria a ser explorada, que foi o pau-brasil. Mas a partir da década de 1530, eles resolveram povoar o território e escolheram a cana-de-açúcar para ser cultivada aqui no Brasil, né? Uma economia para ser um produto para ser explorado, e que era um produto muito valioso na Europa. Por isso, eles já tinham experiência no plantio da cana e implantaram essa cultura aqui no Brasil, porque as condições de terra, de clima aqui no Brasil eram extremamente favoráveis para a implantação dessa cultura, certo? E ela começou a dar certo, né? Ela se consolidou aqui no Nordeste, onde se plantava só cana-de-açúcar, numa extensão de terra muito grande, chamada de latifúndio, né? Então a gente diz que era um latifúndio monocultor, porque só produzia cana-de-açúcar, e utilizando a mão de obra escrava. Primeiro a mão de obra escrava indígena e depois a mão de obra escrava africana, que dava muito lucro, certo? Aí falando nessa mão de obra escrava, a gente tem algumas características, né, desse tipo de mão de obra. Por exemplo, os negros, eles eram trazidos da África, só que do mesmo modo que os índios aqui tinham várias culturas, os negros na África também viviam dentro de uma diversidade social e cultural muito grande. Existiam inúmeros povos, né, até alguns inimigos uns dos outros, e com costumes e línguas diferentes. Então, era por exemplo, difícil para o negro se organizar aqui no Brasil e lutar para fugir contra os maus tratos, porque eles eram muito misturados, eram separados dos seus conterrâneos, e isso dificultava a vida deles aqui. A vida no engenho era dura, extremamente penosa, e a expectativa de vida dos escravos era muito baixa, né? Por exemplo, eles poderiam, com o passar do tempo, houve a possibilidade de eles comprarem a alforria, né? A liberdade deles. Eles eram chamados de pretos forros, né? Se esse preto forro pudesse juntar algum dinheiro, ele até poderia também comprar um escravo, né? Era comum naquela época isso. E alguns deles trabalhavam e ganhavam um pequeno salário, uma pequena gratificação de alguns, não eram todos não, viu? Eram alguns, eram casos assim, bem raros. E eles poderiam juntar esse dinheirinho e comprar a sua liberdade, a sua alforria. Uma questão importante a ser salientada no caso da vida dos escravos é a resistência, né, que eles criaram à cultura do português. Eles foram extremamente rígidos nessa questão de manter a sua cultura. Então a gente tem a capoeira, a gente tem o candomblé, né, as religiões africanas, a gente tem o maracatu, que são manifestações culturais que vieram dos escravos, que têm suas raízes na África. Então eles faziam questão de manter essas raízes culturais, né? Principalmente no que diz respeito às festas e à religiosidade, certo? Então, por exemplo,
o candomblé, né, a umbanda, são manifestações religiosas que têm raízes africanas muito fortes, né, que os escravos fizeram questão de manter aqui no Brasil. E também não ocorreu somente a escravidão negra, né? Houve também a escravidão indígena. E por que os índios foram substituídos pelos africanos? Porque o africano, ele era mais resistente, ele tinha o biótipo mais resistente ao trabalho duro, que era o trabalho na cana-de-açúcar e depois na mineração, por exemplo. E o comércio de escravos negros da África para a Europa e a América era muito lucrativo. Então, o negro era uma mercadoria cara, sabe? Uma propriedade de alto valor. Já o índio não. Então, né, o índio era mais suscetível a doenças, conhecia bem o território, fugia com facilidade. E o negro não. O negro tinha... eles misturavam os negros, escravos de um lugar de outro, de línguas diferentes, para justamente dificultar a comunicação entre eles. E era muito mais lucrativo negociar com escravos negros do que com indígenas. Então, por isso que a escravidão negra ela foi bem maior do que a escravidão indígena, certo? Não quer dizer também que, na medida em que o escravo negro chegou ao Brasil, o escravo indígena deixou de ser utilizado. Não, continuou sendo utilizado. Só que a escala, o número de escravos negros era bem maior do que o de escravos indígenas. Pronto, gente, essa é a nossa revisão. Demorou um pouquinho, né? Porque eu falo demais, mas que vocês tenham uma boa prova, aproveitem bem, tá legal? E que tudo dê certo para vocês. Bom São Pedro, né? Porque São João já foi. Bom São Pedro, cuidado quando pular a fogueira, cuidado com os fogos. E um abraço a todos.